Então, a gente chegou no Entre e eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quando você sai do híbrido e vai para o Entre, né? São projetos que foram contemplados concomitantemente, mas que você optou por fazer um primeiro, se dedicar, mergulhou, terminou, pouco respirou, já começou outro processo. Quais eram as buscas direcionadas, assim, ó, isso aqui já não deu certo, quero investigar isso, ou isso aqui eu não consegui ver, quero investigar aquilo outro, se já tinham coisas que você estava buscando, em termos, estou tentando aqui imaginar uma trajetória de desenvolvimento de linguagem, ou se não foi tão linear assim, porque às vezes não é tão linear, e como foi o processo criativo do Entre? Na verdade, acho que eu posso dizer que não foi um trabalho, foram 5 trabalhos. Porque o híbrido é um que partiu de uma pesquisa que teve origem numa residência que eu fiz e numa pesquisa minha. E o Entre são 4 solos. E eu sempre tenho iniciado os processos que eu tenho dirigido. Nunca pensei em dirigir, na verdade. Sempre pensei, não tenho a menor vontade de dirigir. E não quero ser diretor. Estou dirigindo atualmente, não sei por quê, por conta da pandemia, acho. Mas o Entre, por exemplo, foram 4 pesquisas. Então, eu iniciei o processo de cada do Entre a partir de uma pergunta, né? O que está te movendo? O que está te inquietando? Talvez a mesma pergunta que eu tenha feito para mim quando eu comecei o híbrido. E cada pessoa cada artista, Douglas, Daya, Douglas Emílio, Daya Moura, Hércules Soares e Felipe Alduina, respondeu a partir das questões que está investigando. Então, para além da pesquisa em realidade virtual, foi um olhar para cada investigação, para cada corpo, para cada perspectiva de trabalho de cada pessoa. Então, o Felipe Alduina, por exemplo, tem uma questão, tem uma pesquisa em relação à corposidade, e que flerta com a deriva, com a errância, com deslocamento pela cidade, artista da dança barra performer. E aí nós tivemos que pensar o trabalho, fomos pensando o trabalho a partir de algumas palavras que vinham da própria pesquisa de Felipe. Uma das primeiras palavras que a gente pescou foi deslocamento. Então, o trabalho vai ter que ter um deslocamento. O corpo de Felipe vai se deslocar. E como fazer a câmera andar? Fizemos alguns experimentos com a câmera andando, alguns deram vertigem, já tínhamos, né, conversado inclusive no híbrido dessa questão do onde a câmera está, do movimento e tal. A Felipe pesquisou, investigou, ficou com a câmera, cada artista ficou com a câmera também para fazer experimentos em casa durante o período, para se relacionar com ela e pensar coisas dentro do seu próprio ambiente, porque ainda estávamos criando virtualmente. Isso é um outro desafio. Mais ou menos uma semana cada artista tenha ficado com a câmera, talvez uns dias por aí. Também fizemos no final do processo uns encontros num parque, onde eu propus que cada um trouxesse imagens, uma imagem, e lá no parque a gente posicionou a câmera. Onde é que você está pensando? Pensando por aqui. Então, vamos botar a câmera aqui. Pode ser por aqui? Pode. Então, a gente foi vendo o que ia acontecendo ali diante da câmera, explorando, mas cada trabalho foi pensado a partir das questões de cada artista. E esse foi um outro desafio, que é a pesquisa e a pesquisa de cada artista e a nossa pesquisa em realidade virtual caminharem paralelamente. E acredito que a gente tenha conseguido um resultado
mais fiel possível, assim, para que a câmera, para que a realidade virtual não se sobressaísse em relação ao trabalho de cada pessoa. Então foi um pouco por aí no Entre, e também uma das questões principais que me saltaram nesse, uma questão principal que me saltou nesse projeto é em relação ao espaço. O espaço, diferente de outros trabalhos, talvez no palco italiano, numa caixa preta, onde você compõe um espaço, com esses trabalhos em espaços reais, não utilizando da computação digital para criar os nossos ambientes, o que aconteceu em um dos trabalhos, aliás, do Douglas Emílio, mas mesmo assim a gente tinha um espaço. Então a gente partiu muito disso, assim, quais são os espaços que você imagina o teu trabalho? Fomos descobrindo esse espaço. Aconteceu isso com o híbrido também. Então, o espaço chegou e aí, em função do trabalho, e a gente foi entendendo como é que o trabalho cabe dentro do espaço e o espaço no trabalho. Também pensando, né, na questão de luz e sombra, claro e escuro, quanto que a câmera, dentro daquilo que a gente entende no momento ainda, em relação ao equipamento, quanto a gente pode trabalhar, qual o grau de luminosidade que ela capta, que ela refuta, enfim. Mas em relação a Entry foi um pouco por aí, assim. O que você quer fazer? O que você está pesquisando? Ah, é isso. Então nós temos aqui 360 graus de possibilidade para investigar isso. Onde é esse espaço? É esse? Ok, é esse. O que acontece nele a partir da tua pesquisa? Onde é que você se vê ali? Por que ali? Então um pouco por aí. Em algum momento nesse processo de criação, vocês chegaram a discutir a gestão da atenção, porque você está trazendo em vários momentos a importância que é não quebrar com uma forma que explicita, você deve olhar para cá. Você até pensou sobre isso já aqui, falando, não, cada pessoa vai ter uma forma de olhar para cá, mas a forma está explícita, olha para cá. Na realidade virtual, o espaço é muito maior. Como foi feita essa gestão? Foi uma decisão mais da direção, uma direção mais técnica, o quanto as artistas pesquisadoras estiveram envolvidas, e como é que foi o processo de criar, né, os 360, ou se não foi uma preocupação dessa gestão do público? No início do híbrido, a gente ainda não tinha explorado, por conta de não conhecer as possibilidades disso, porque existem muitos profissionais que estão trabalhando com isso já há muitos anos. Inclusive a gente fala aqui a gente fala de um lugar de principiante, mas no trabalho, no Entre, por exemplo, onde a gente começa, olha, no Entre, não necessariamente numa pesquisa, mas a pesquisa inteira, por conta de um outro projeto que eu fiz em São Paulo, um clipe da Dana Lisboa, em que, a partir do trabalho dela, então também foi dessa forma. Eu vou falar da Dana para falar do Entre. Eu fui convidado para uma residência no Centro Cultural da Diversidade e convidei a Dana Lisboa, que é uma artista multidisciplinar, mas cantora, muito conhecida pelos seus trabalhos como cantora. E falei, ó, tenho esse trabalho, estou querendo investigar isso em 360, e foi uma residência que eu convidei 2 pessoas para conversar, 2 pessoas para criar. E a Dana falou, olha, eu tenho uma música chamada Fluxo Reverso, que eu nunca soube onde colocar essa música. E acho que o 360 é o lugar dela, porque é um trabalho que passou por 2 álbuns dela, ela não conseguiu, não, achou que não se encaixava. E é um trabalho que reflete um pouco sobre fins de ciclos, inícios
de outros ciclos. E da conversa, quando surgiu a possibilidade de explorar várias versões dela dentro do vídeo. Foi dificílimo de entender até que ponto ela poderia caminhar para que uma imagem não sobrepusesse a outra. Então, né, pensar o roteiro disso, você vem nessa parte da música, você vem daqui até aqui, nessa parte você vem daqui até aqui. Enfim, teve uma hora que isso não foi possível, porque o artista, né, precisa de um dia de gravação, não é uma coreografia que foi ensaiada durante meses, então aconteceu de vamos deixar, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e aí na edição, o André Stefano, que é um outro parceiro que eu iniciei também uma pesquisa em realidade virtual lá com a Ingrid Kudela no começo de 2020, a gente ia fazer um trabalho em jogos teatrais em realidade virtual, e na conversa com ele após a filmagem, a gente percebeu o quanto a gente poderia, né? Aliás, durante o processo, a gente foi filmar já com isso em mente, mas que a gente poderia ter essas 4 versões, e tínhamos 5, porque tinha uma dela ainda pendurada próxima a sentada próxima a uma árvore em cima. E isso acabou interferindo no Entre também, porque ao pensar o 360, um perigo que há ao nós que temos uma proximidade com a dança, com o teatro, que talvez, não posso falar muito, mas o cinema talvez, pensando nesses trabalhos que são feitos para serem vistos num palco italiano, numa tela, diferente da performance, né, onde você tem 360 graus de possibilidade, às vezes a gente corre o risco de ficar pensando muito a cena para um canto específico. Então, meio que no Entre a gente acabou explodindo, até porque a gente estava investigando inconsciente também, e a gente deu uma explodida. O híbrido que tem só ele e ele vai caminhando, às vezes tem mais, tiveram outras figuras ainda, mas a gente foi povoando isso pensando que a pessoa tem uns 360 graus de possibilidade. Então, duplicar a imagem de uma figura, de uma personagem, de uma atriz, foi uma das coisas que surgiu, mas vocês, Grounders, sabem o quanto a gente sempre, durante o processo, falava, é possível fazer isso? Dá para ter a pessoa aqui, ela aqui? Onde ela pode vir daqui até aqui? Porque muitos desses trabalhos que foram feitos, e aí, voltando ao Entre, foram várias etapas. A primeira etapa é o que vamos pesquisar. É isso. A segunda etapa é onde vamos filmar, gravar. A terceira é o que vamos gravar a partir do que estamos pesquisando neste lugar. E depois, acabou esse processo, tem um outro processo que é o processo de edição, né? Que aí entra o Renan, entra o Liron, aí entra a edição, aí entram todas as pessoas do processo para entender o que vamos fazer com aquilo que filmamos. Vamos gravar numa cachoeira, maravilhoso, vamos gravar numa cachoeira, vamos gravar o som direto. Aí você ouve e você descobre que o barulho da cachoeira é impossível de ser usado. Som direto não dá para ser usado. Então vou ter que pensar um outro som para aquele espaço. Então é um processo com várias etapas. E com 2 delas muito bem definidas, né? Até a gravação e pós, né? Na edição. E mais uma, porque também aquilo que a gente vê no celular é uma coisa, né? Como a gente vê o celular é uma coisa, e como a gente vê os óculos é outra. Porque a tela do celular, você tem aqui um ângulo que você consegue enxergar, dependendo do tamanho da tela do celular, do modelo do celular, se ele consegue visualizar o 360. E com os óculos você tem
alguns graus a mais de visualidade da cena. Então, a todo momento a gente tem que estar fazendo essa pergunta, né? O que a gente quer, pensa que o espectador pode ver e onde mais estão elementos que o espectador quer ver e o que a gente quer com esse trabalho. Mas, enfim, na hora que a pessoa assiste, tudo isso vai por água abaixo, a não ser que a gente tenha agora um outro trabalho, não lembro o nome daquele recurso, que mapeia a visão para a gente saber o que chama mais atenção para próximos trabalhos. Mas acho que um pouco... Podemos estar vendo isso aí, eye tracking. Isso. E fazer medida de pulso, né, para ver quando a pessoa acelera o batimento cardíaco. Tem um projeto muito antigo que não era VR, era de filme, mas era em headset, que o headset ele fazia um eletroencefalograma. E ele tinha, no começo do projeto, 6 estados de movimentação elétrica no cérebro. Eu sei que quando o projeto encerrou ele tinha 20, então ele conseguia mapear. O Robson ficou com medo de uma aranha que está no filme. Então, o filme manda mais aranhas, é um filme de terror. Mas se você passou batido, ele vai investir em cenas mais escuras. Ele tem um banco de dados e pode montar o filme para você a partir das suas próprias reações, que são mais primitivas, né? Reações mesmo, né? Essa é a cena. Talvez, um passarinho tenha me contado que talvez uma certa provocadora do Entre tenha talvez falado de que não poderia ficar refém da tecnologia. E eu acho que isso é fundamental para um pouco aliviar, né, a tensão, né, de, bom, já que eu estou construindo para uma tecnologia nova, deixa eu fazer tudo a serviço de. Queria que você fizesse essa reflexão de o quanto hoje você sente trabalhando com e a serviço e as potencialidades, por exemplo, que você vê. O Renan fez uma pergunta muito boa aqui, né, a gente tem um roteiro aqui no paralelo que a gente está trabalhando, que é, de alguma forma, o fato de que você fazia várias performances em vários lugares, mas, na realidade virtual, várias pessoas veem sua performance de maneira diferente. Quer dizer, tem uma mudança da forma de espectatorialidade, né? Bom, mas é tudo essa pergunta de como você está lidando com as necessidades da tecnologia, as potencialidades da tecnologia hoje, passado mais de 10, 12 trabalhos que você já fez. Eu acho que o retorno que a gente tem tido tem ido ao encontro das expectativas que a gente tinha desses trabalhos. Especialmente as minhas em relação ao híbrido, mas de certa forma, de modo geral, em todos os trabalhos, porque teve uma espectadora doente que, ao terminar o trabalho, ela tirou os óculos e ela estava parada, tendo pequenos espasmos, e a gente chegou próximo dela e falou: olha, tudo bem? Não, tá tudo bem. E ela ficou um tempo lá para voltar. Tem um outro amigo meu aqui que eu conheci em Sorocaba, na verdade, que é o Magu. E o Magu foi assistir o Entre, depois a gente conversou, e ele me disse que uma experiência que ele teve com a realidade virtual, ele demorou uns 30 minutos para voltar. Eu não me lembro se foi o trabalho da Bjork que ele viu, ou foi o da Laurie Anderson, o Tchau Film. Porque é um universo imenso que você vai controlando com os joysticks e você vai voando lá por dentro desse universo que a Laura criou. E ele falou que demorou mais ou menos uns 30 minutos para voltar. Tem gente que grita, tem gente que termina aos prantos, tem gente que fala... Foi um grupo de adolescentes fazem parte de um projeto da cidade de Sorocaba, estão iniciando um curso de teatro, que perguntaram o que vocês usaram para fazer isso. E a Cleide, nossa provocadora, que havia dito durante o processo, não deixe a tecnologia, não fiquem reféns da tecnologia. Ao terminar de assistir, ela falou:
vocês superaram a tecnologia e, cara, eu acho que isso é o que me dá mais desejo de continuar essa experiência, assim, de ver o quanto as pessoas que comentam nas redes sociais que a gente tem visto, o quanto elas têm se manifestado de maneiras completamente diferentes. É um trabalho arriscado, mas não é aquele risco que você que acontece em alguns trabalhos em relação à originalidade do trabalho ou a abordagem de uma pesquisa específica em que ou de uma linguagem, não gosto de falar de linguagem, manifestação artística, alguns trabalhos experimentais que chegam ao ponto de ter reações de amor e ódio, assim. A gente tem tido, talvez por conta de tanto tempo também que as pessoas estão trancadas em casa, talvez por não conhecerem, nunca terem tido, muitas pessoas dizem que nunca tiveram, a maioria, né? Que nunca tiveram tido esse tipo de experiência. Por mais que você veja um vídeo 360 em casa, ver com headset é outra experiência. Então, assim, aliado ao desejo de criar uma experiência que já em si vai proporcionar olhares e perspectivas diversas, para além de nós sabermos que toda experiência provoca isso, porque toda experiência é única e que parte das questões de cada pessoa, mas retornando lá atrás, na questão da palavra, né, quando você tem uma obra de 1 hora de palavras, 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 diálogos, diálogos, história, 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 é muito comum que as pessoas se baseiem naquilo para discutir o trabalho e para fazer conexões das suas vidas e do mundo com a obra. Mas em experiências em que você não consegue se apoiar na palavra, né? Nossa, aquele personagem, quando ele discute com aquela outra personagem, aquele momento que ele foi traído, e não sei o que, nossa, eu lembrei na minha vida, tá num outro lugar, na experiência que a gente tem feito. Então, tô muito é muito gostoso ver o público assistindo também, né? Porque são 15 pessoas no Entre, são 15 pessoas simultaneamente, e a gente vê que às vezes as pessoas começam ao mesmo tempo e tem uma olhando para a direita e tem uma olhando para a esquerda. E tem gente que termina uma obra específica que fala, depois que acabou aquele momento, eu fiquei parado, mas ah, não aconteceu nada. Você virou para trás? Não. Então tem isso também, como é que a pessoa lida com esses 360, né? A gente fala, nossa, mas eu voltei agora e eu tive que me adaptar porque estava muito alto. E a gente colocou a câmera mais ou menos a uma altura média, sei lá, 1,70 m. Então tem isso, assim, é muito gostoso você ver que uma obra, ela chega de maneiras diferentes e tá tudo certo, né? Ainda não tomamos nenhuma paulada com esse trabalho. O que tem acontecido é a gente que abandona a experiência lá no híbrido, agora eu digo, porque não conseguiu entrar no site, o celular não funcionava, e nesse sentido a tecnologia é um peso, mas de modo geral as pessoas têm, a tecnologia tem proporcionado, e aquilo que a gente discutiu muito nesses projetos, né, a questão da presença. Até que ponto, com a diferenciação, né, que fazemos atualmente entre o real e o virtual em relação à presença, né? Dentro da realidade virtual, por conta da imersão, dependendo do grau de imersão, a pessoa se sente até
conceito de presença na realidade virtual é diferente do conceito de presença na realidade física. Do ponto de vista de que o conceito de presença na realidade virtual é onde quando a pessoa abstrai o ambiente físico e se sente completamente imersa dentro do ambiente virtual. Embora real e virtual sejam conceitos muito questionáveis, né? Baudrillard vai dizer que não existe mais diferenciação entre real e virtual, uma vez que o virtual também é real. O virtual não faz parte de um outro planeta. E mesmo que fizesse parte de um outro planeta, seria real porque é um planeta que existe. Então, acho que é um pouco isso, assim, em relação à tecnologia. Estamos aprendendo a lidar com ela e ela tem proporcionado desafios e experiências difíceis e muito prazerosas de ambos os lados.